Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que maravilha! Estamos juntos mais uma vez, amados. E eu já quero lembrar que neste sábado, às 20 horas, ali no templo da Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro da Federação, em frente à rádio Antena 1, teremos a nossa mini vigília, culto do Getsemane, na Igreja Batista Lírio dos Vales. E você é o meu convidado especial. Por favor, se agende, se prepare, se organize, esteja ali para estarmos buscando mais o Senhor. O Senhor, Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esta será uma grande oportunidade. Você que nunca participou do culto do Getsemane, certamente você vai gostar. É uma bênção. Fica conosco. Você está ouvindo. Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Avise aos seus contatos. Começou o programa da melhor idade. Glória a Deus. Você é um espelho. É responsabilidade muito grande, viu? As pessoas estão se espelhando em você. As pessoas querem ser crentes como você. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: seja o exemplo para os fiéis. É uma raridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Louvado seja Deus. É muito bom. Lembrando aos irmãos que é neste sábado às 20 horas o culto do Getsemane. Amados, o Getsemane tem algo curioso. Foi ali que nós vamos ver pela primeira vez Jesus pedindo aos discípulos que o ajudasse em oração. Embora os discípulos dormissem, porque naquele momento ele precisava estar sozinho. Tem luta que é você só. Mas foi um momento difícil. Getsemane significa lugar de prensa. Jesus ele foi prensado ali. Mas graças a Deus que ele passou pelo Getsemane, se preparando para se entregar por nós. Louvado seja Deus. Sábado, às 20. Programa Lírio no Lar. Envie para seus contatos. Vamos evangelizar. Glória a Deus. Vamos evangelizar, amados. Compartilhem. Envie para alguém. E você já está sabendo da novidade, né? Não? Ah, meu Deus do céu. Ô, vó, tem gente que ainda não sabe a novidade, vó. Conta aí, por favor. Pastor Ivan Dias, a voz do YouTube. Agora no Instagram, @pastor_Ivan Dias.
Eita, glória a Deus. Amados, a cada 15 dias nós estamos no Instagram realizando a live Famílias Reunidas para a Oração. O propósito é resgatarmos o culto doméstico. As famílias geralmente se reúnem para assistir um futebol, para assistir filme, para festejos de aniversários, enfim. Mas precisamos voltar ao princípio, a família reunida para cultuar a Deus. Josué lhe disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É apenas 1 hora. Convide a sua esposa, o seu marido, filhos, vovó, vovô, os netos. Senta todo mundo. Vamos cultuar a Deus, vamos nos divertir. E nesta segunda-feira agora, dia 26, às 9 horas da noite, nós teremos aquelas perguntas que os irmãos têm que buscar resposta na Bíblia. E o nosso irmão Josenei e a nossa irmã Karen, do Açaí no Quilo, da Avenida Cardeal da Silva. Eles estarão contribuindo com a programação, doando um voucher de R$20. Você vai tomar um açaí com a família, com os amigos, e você já tem um desconto de R$20. É muito bom. Você só precisa ser o primeiro a responder a pergunta. Então você tem que participar da live, ficar esperto para ser o primeiro a responder. E aí você certamente vai ser contemplado ou contemplada. A última live só os homens ganharam. Cadê as mulheres? Só os homens ganharam, meu Deus do céu. Ô vó, coloca aí o anúncio, vó. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Pastor Dias! Pastor Dias! Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Era uma voz no deserto e o outro, uma voz no YouTube. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso, tudo é uma delícia. Cada lanche é feito com ingredientes fresquinhos, do jeito que você gosta. Sabor irresistível e aquele toque especial que só a gente tem. Salgados, empadas e quibes. Aceitamos encomenda para festas. Venha nos visitar na Rua Professora Semiramis Barbuda, número 86, Federação. Siga no Instagram, @pãozinho_e_cia1. Informações WhatsApp 71 988 26 95 78 ou 71 99244 2254. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso. Organização Edilene e Lucimar. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Estamos de volta, amados. Lembrando que é neste sábado, hein? Às 20 horas, culto Getsemane, uma mini vigília de oração. Você que é de oração, venha. Rua Professora Semiramis Barbuda, número 100, em frente à Rádio Antena 1, final de linha do bairro da Federação. Igreja Batista Lírio dos Vales. Eita, glória a Deus! Deus é bom, amados!
o tempo todo. Glórias a Deus. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da nossa adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho que encontrou direção. Descansa em nossa alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma. O vento está soprando. Aleluia. A paz do Senhor para Kelren Dantas, aí em Mar Grande. Só vença esse mundo se for em tua presença. Quem está sentindo a Glória a paz? Deus. Aleluia. A paz do Senhor para nossa irmã Rosimeire, nosso irmão Jailton Silva. Que Deus restaure a saúde de vocês. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sintam a presença de Deus aí, amados, onde vocês estão. Aleluia, Jesus. Senhor, abençoa a irmã Davina. Glória a Deus. Aleluia. Barulho do mar vem pra me confundir. Oh, Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei Glória a Deus. que em meio a esses Adore ao Senhor. Paz do Senhor para a irmã Maria, aí em Mar Grande. não estivesse aqui. Vovó Lindinalva Santos. Viver na superfície sem poder respirar, ao mesmo que morrer por não te adorar. Meu Deus. Meu Deus. Quem não adora morre, quem não adora morre, mas quem adora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, visita a irmã Marli Pinheiro. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar.
acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando. Irmã Nilza do Lobato, irmã Celi Lopes. Acalma, acalma, acalma. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Oh Senhor, só com a tua presença. Acalma o meu coração. Mais uma vez a igreja. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, Jesus. mas é te adorando. O segredo é adorar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Diga, só venço esse mundo. Aleluia. Se for em tua presença. Aleluia. Que maravilha, amados. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus. É somente em sua presença é que nós venceremos. Vamos adorá-lo. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós somos adoradores do Deus vivo, que criou os céus e a terra. Aleluia! Quando você o adora, ele te fortalece, ele revigora a sua alma. Louvado seja Deus! Eu sei que provavelmente tem pessoas que não estão conseguindo adorar, porque está passando por uma situação difícil, está chorando neste momento. Você que está aí no leito de dor, você que está com relacionamento rompido, o casamento acabando, situações familiares terríveis, mas em meio às lágrimas, encontre força para adorar o Senhor, porque quando você está chorando, Ele te consola. O Espírito Santo, Ele é o teu consolador. Aleluia. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Triuno Casa de Ração. Tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Trabalhamos com as melhores marcas de ração: Premier, Golden, Quatro e muito mais. Temos também acessórios, medicamentos e uma variedade completa para o bem-estar do seu pet. Estamos na Rua Apolinário de Santana, número 53, no Engenho Velho da Federação. Fazemos entrega. A partir de R$100, o frete é grátis. Fale com a gente pelo WhatsApp 71992727045. Siga nosso Instagram, @Triuno_Casa de Ração. Triuno Casa de Ração. Carinho e qualidade para o seu pet. A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui.
Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amados. Vamos falar um pouco sobre o Getsêmani. Já que neste sábado, às 20 horas, teremos o culto do Getsêmani, ali na Igreja Batista Lírio dos Vales, final de linha do bairro da Federação. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória a Deus. Jesus, ele foi ao Getsêmani para orar. Um lugar de agonia e de salvação. Por que não? Perceba que na oração Jesus vai dizer: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Queridos, tomar um cálice significa suportar completamente certa experiência, seja ela favorável ou desfavorável. As provas da vida são cálices, são experimentos. Dessa forma, o cálice pode representar, por exemplo, tanto a ideia de salvação e bênção, como de juízo e condenação. Por isso, frequentemente nos textos bíblicos, o cálice se refere à ira de Deus. Em várias passagens, o cálice da ira de Deus são situações que Deus vai permitir. Por exemplo, passamos há pouco pela pandemia do Covid-19. É um cálice de Deus, o juízo de Deus na terra. O Salmo 75, versículo 8, Isaías 51, 17, 22, Jeremias 25, 15 e 16, falam de cálices de Deus. E Jesus agora, ele estava passando por uma situação onde ele tinha que tomar aquele cálice. Ele precisava morrer em nosso lugar. E à medida em que o momento da morte se aproximava, Jesus começou a sentir a angústia, a aflição. E ele vai dizer ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Quando
estava orando no Monte das Oliveiras, ali naquele jardim chamado Getsêmani, lugar de prensa. Jesus estava sendo exprimido ali, porque ele teria que levar o pecado de todos nós. Como foi dito, isto ocorreu na noite em que ele foi traído, porque foi naquela mesma noite que Judas Iscariotes vai chegar com aqueles que iriam prendê-lo. Meu Deus! Ele havia acabado de celebrar a última Páscoa. Jesus tinha chamado os discípulos para cear. E ali Judas saiu daquela ceia. Foi vender Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus saiu dali da Páscoa, da ceia, foi para o Getsêmani orar. E Judas está vindo para o entregar. Louvado seja Deus. Amados, a Páscoa, quando Jesus estava ali com seus discípulos, ele deu instruções finais a eles. Jesus disse que eles observassem a ceia, lembrando da sua morte, porque seria uma morte cruel em nosso lugar. Depois dessas coisas, ele partiu para o Monte das Oliveiras, como de costume. Jesus tinha o costume de orar. Ali ele pediu que seus discípulos vigiassem em oração, Pedro, Tiago e João. E ele se afastou um pouco deles com o objetivo de ficar mais à vontade com o Pai. A Bíblia diz que ali Jesus orou ao Pai intensamente. Naquele momento ele estava experimentando um estado de agonia tão extremo que até o seu suor se transformou em gotas de sangue. O escritor aos Hebreus também descreve que, naquele momento, Jesus apresentou um grande clamor com lágrimas ao Pai. Aos Hebreus 5:7, se Jesus ele gritava e chorava de clamor ao Pai, porque a agonia era muito forte. Ele teria que levar o pecado de toda a humanidade, ele que nunca pecou, mas teria que morrer por nós, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ali ele estava vivendo os momentos finais, antes da prisão, que resultaria em sua morte. Foi justamente nesse momento que ele clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Conforme foi visto em relação aos diferentes significados de cálice na Bíblia, o significado que mais harmoniza ao contexto do pedido de Jesus Cristo ao Pai é o de que o cálice nesse versículo indica a ira divina. Jesus estava ali sofrendo a ira de Deus, porque esta ira seria descarregada sobre a humanidade, sobre nós, por causa do pecado. Mas Jesus, como para-raio, ele recebeu em nosso lugar a ira do Pai. E está escrito que coisa horrível é cair na mão de Deus, estando Deus irado. E ao dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, Jesus demonstrou estar apavorado com a terrível experiência iminente a qual se submeteria. Diferentemente do que alguns pensam, ele não estava temendo os sofrimentos físicos da cruz, apesar de que a crucificação era a forma mais dolorosa e cruel de execução da época. Definitivamente, ele não estava com medo de ser açoitado, humilhado, torturado e finalmente morto. O que deixava Jesus horrorizado a ponto de pedir: Pai, se possível, passe de mim este cálice, era a expectativa de ter de suportar todo o peso da ira de Deus. A ira de Deus foi mais pesada
do que as chicotadas que ele tomou. A ira de Deus era mais pesada do que os cravos em suas mãos e seus pés. A ira de Deus é mais pesada do que o madeiro que ele carregou. Ao carregar o pecado de seu povo sobre si, aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós. Veja o 2 Coríntios 5:21. Consequentemente, o caráter santo e justo de Deus exige o castigo pela iniquidade. A Bíblia diz que Deus é tão santo e puro que seus olhos não suportam contemplar o mal. Em Abacuque 1:13 você pode conferir isso. Nós precisaríamos sermos castigados, mas Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Dessa forma, Jesus teria de enfrentar a morte, sabendo que estaria completamente abandonado da presença misericordiosa e amorosa do Pai, porque no juízo não pode haver misericórdia. Todo o cálice da maldição divina por causa do pecado estava prestes a ser derramado sobre ele na cruz do Calvário. Ali, Jesus haveria de experimentar todo o horror do inferno para redimir um povo. Na cruz, ele não gritou. Ele disse: meu Deus, está doendo. Ele não fez isso. Ali na cruz, ele não disse: Pai, não estou aguentando mais. Não, ele não fez isso. Ali na cruz, Jesus não disse: meu Deus, eu não quero morrer, me tira daqui. Não. Aliás, o preso do lado até sugeriu: desce daí, tira a gente daqui. Mas naquele momento, Jesus estava sozinho, levando a nossa dor. E ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Mateus 27:46. Esse grito de angústia revela o extremo amargor do cálice que ele foi dado a tomar. Naquele momento não havia misericórdia, ele tinha que suportar a dor para nos salvar. Mas interessante que ele diz assim: que não seja feita a minha vontade. Jesus não apenas orou pedindo: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas ele também acrescentou: que não seja feita a minha vontade, porque a vontade carnal é desistir, mas ele disse que seja feita a tua vontade. Essa foi uma declaração de completa submissão ao Pai. Sabemos que na Trindade não existe qualquer ideia de hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus. São possuidores dos mesmos atributos, merecedores de igual glória e honra. Mas na economia da salvação, Jesus ele não se hesitou a se submeter voluntariamente, totalmente à vontade do Pai, porque ele se fez homem. Ele se esvaziou de si mesmo. Filipenses capítulo 2. Não teve usurpação em ser igual a Deus, mas se humilhou, se fez semelhante a nós, para morrer uma morte de cruz. E precisamos entender que aqui não houve qualquer conflito entre a vontade divina e os desejos de Cristo em sua humanidade. Isto fica claro quando ele próprio diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, me salva desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito para esta hora. João 12:27. Jesus sabia que teria como homem que sofrer, porque foi o homem Adão que nos levou ao pecado, à condenação, e foi o homem Jesus Cristo que nos trouxe de volta para Deus. Quando Jesus ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice,
jamais deve ser vista como significando a declaração de que Jesus queria escapar da sua missão. Ao contrário disso, ela deve ser vista como uma oração que reflete a profundidade, a importância e o valor da obra redentora de Cristo em nosso favor. Não foi coisa fácil, não. Ele pagou um alto preço. Sua morte não foi como qualquer outra morte. Não foi um mero exemplo a ser seguido. Não foi simplesmente um ato heróico como foram as mortes de muitos mártires da história. Sua morte foi expiatória. Ele ocupou o lugar de pecadores. E por eles tomou o cálice da ira de Deus até o fim. Éramos nós que deveríamos morrer. Mas por amor, ele se entregou. Jesus se entregou em nosso lugar. E começou ali no Getsêmani, lugar da prensa da azeitona, lugar de sofrimento e dor. Ele morreu em nosso lugar. Mas graças a Deus, que ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Hoje nós temos salvação, hoje nós temos vida eterna. E se você que está me ouvindo ainda não fez uma aliança com Ele, aceite a salvação, entregue-se a Ele, porque Jesus Cristo é o único meio de salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.